A tuberculose é uma das doenças infecciosas documentadas desde a mais longa data e que continua a afligir a humanidade nos dias atuais. É considerada uma doença socialmente determinada e processos de produção e reprodução estão diretamente relacionados ao modo de viver e a trabalhar do indivíduo. Para falarmos sobre este assunto, estão comigo no estúdio, além do deputado Gilberto Palmares, o doutor Alexandre Milagres, coordenador do Programa de Controle da Tuberculose do Hospital Rafael de Paula Souza, e a presidente do Grupo de Apoio aos Pacientes de Tuberculose do Rio de Janeiro, Rita Smith. Obrigado pela presença de vocês no programa de hoje. Eu acho que a gente podia começar esclarecendo, doutor, o que é a tuberculose e quais são as suas principais... Por que se pega a tuberculose? Quais as principais causas? A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria descoberta em 1882, ainda no século XIX, por um alemão chamado Robert Koch. Essa bactéria, ela se cria, ela se desenvolve nos pulmões das pessoas. E a transmissão da bactéria é pessoa a pessoa por via aérea. Então, ao tossir, espirrar, falar, uma pessoa com as bactérias dentro dos seus pulmões pode transmitir a doença, a bactéria, para outras pessoas. Uma vez que você aspire, né, essas bactérias que ficam no ar, você não faz doença tuberculose, você faz uma infecção por tuberculose. Então, nessa situação, 1/3 da população do planeta se encontra. 1/3 da população, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas, tem a bactéria dentro dos seus pulmões. É que de nós 4 aqui, possivelmente um ou dois de nós estará... Eu que trabalho há muitos anos com isso, certamente. Rita, então, na verdade, é fácil o contágio. É fácil. O contágio é realmente um dos problemas da tuberculose. A tuberculose é uma doença muito complexa. Ela é simples do ponto de vista de tratar com antibióticos, mas ela é complexa do ponto de vista do controle. Tanto que a gente não fala em erradicação da tuberculose, porque com essa quantidade de pessoas infectadas, o que a gente tem que fazer é, na medida do possível, tentar evitar que essas pessoas adoeçam e, uma vez adoecendo, evitar que isso demore muito a ser feito o diagnóstico. E para evitar... Devem haver muitos métodos, mas acho que as questões de higiene devem ser as principais a serem tomadas, as primeiras medidas que se deve ter. Isso. A gente diz que a tuberculose é um indicador social. Isso é uma frase, já virou uma frase feita. A gente diz que os lugares que socialmente são justos e equilibrados, a tuberculose crassa menos, enfim, os indicadores meio que comprovam isso. Mas quando a gente fala muito essas coisas, mas o que significa dizer que a tuberculose é um indicador social? Isso não basta, né? A gente já que a gente entende isso, a gente tem que saber que as pessoas têm dificuldades. Por exemplo, para ir a um posto de saúde, né? Um lugar que socialmente não é bom, a pessoa não tem dinheiro sobrando, não tem recursos disponíveis à vontade. Os postos de saúde têm que estar abertos às pessoas, porque senão as pessoas custam a buscar, já custam naturalmente a buscar ajuda. A gente tende normalmente a negar estar doente. Quando busca, não consegue, e não consegue por vários motivos. Um deles é por não ter dinheiro para ir até a unidade de saúde. E num exame normal, qualquer exame de rotina, pode detectar a tuberculose? A tuberculose é uma doença que pode dar em qualquer órgão do corpo, mas em 85% a 90% dos casos, ela acontece nos pulmões. E nesses casos, o diagnóstico é feito por um exame de escarro, muito simples. O diagnóstico sai em 30 minutos, custa em torno de R$5 para o SUS. O que o indivíduo precisa ir buscar, entender que ele precisa de uma ajuda, e quem o recebe precisa acolhê-lo e precisa pensar em tuberculose, o que muitas vezes não acontece. Sim, mas se ele vai por uma outra causa, ele vai por um outro motivo qualquer e está com tuberculose, será que algum médico, há uma recomendação de se pedir um exame para ver se ele tem tuberculose? Esse é um dos problemas. As academias não estão formando os seus profissionais, os médicos, mesmo os enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, de uma forma adequada no quesito tuberculose. Rogério, essa questão que você falou, talvez o doutor pudesse esclarecer mais. Tanto isso que você fala, não acontece que hoje, me corrija o doutor e a Rita, se a minha expressão estiver inadequada, há uma preocupação muito grande de fazer o debate da tuberculose e o debate da HIV, porque uma parte significativa das pessoas com HIV
morrem por terem contraído tuberculose, baixa imunidade. Então, o razoável é que as pessoas que têm HIV, quase que automaticamente, onde quer que estivessem sendo tratadas, fizesse o exame para ver se tem tuberculose, para detectar ainda no início. E os dados que a gente tem visto é que mesmo o pessoal que tem HIV é um percentual pequeno em que é feito o teste. Eu não sei se na verdade, não há uma ligação, não é automaticamente. Tem HIV, faz o teste da tuberculose. Não é automático. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente está em torno de 8%. Mas o que acontece é que como a AIDS é uma doença que baixa a imunidade das pessoas, e como a gente disse, 2 bilhões e 200 milhões de pessoas têm a bactéria no corpo, se as pessoas estiverem com a imunidade baixa, essas bactérias podem evoluir. E existe um dado agravante, que é o fato de que de 600 mil pessoas que se estima que sejam soropositivas no Brasil, apenas 200 mil sabem e são acompanhadas dessa soropositividade. Ou seja, nós temos 400 mil pessoas onde não existe o diagnóstico de AIDS e as pessoas, estima-se, são portadoras do vírus. Então, isso é um problema adicional, né? Algumas campanhas têm sido feitas no sentido de que as pessoas busquem o diagnóstico, mas o que é mais grave ainda é que nós já sabemos, sem nenhuma dúvida, da correlação entre TB e HIV, tuberculose e AIDS. E a gente vê que, às vezes, só 50% dos casos de tuberculose no Brasil, nos últimos estudos de 2007, 2008, foram testados para HIV. Ou seja, os profissionais precisam acordar para estarem atentos para a questão. Quer dizer, na sua opinião, sem querer atrapalhar a Rita, acha que as duas coisas deveriam acontecer. Quer dizer, se eu estou com tuberculose, devia verificar se eu também me tornei soropositivo. Se eu tenho HIV, eu também devia, para me cuidar, sempre estar atento se eu contrair a tuberculose. Exatamente. Quanto mais breve for o diagnóstico das duas coisas, melhor para o paciente, melhor para a evolução e melhor para a sociedade. E no Rio de Janeiro a gente está com índice alto, né, deputado? Estamos entre os estados com maior índice. Não, aqui é a matéria do jornal de hoje. O Rio de Janeiro é o estado com maior incidência de tuberculose no Brasil. Um balanço do Ministério da Saúde, divulgado no Dia Mundial de Combate à Doença, que é o dia 24 de março, revela que em 2008 foram registrados no estado 68,6 casos por 100 mil habitantes, quando a média nacional é aproximadamente 38 mil. Então, o Rio de Janeiro, embora os dados dessa mesma matéria apontem que de 2002 para cá cresceu a quantidade de pessoas com tuberculose, mas ainda é, infelizmente, campeão de casos e de óbitos por tuberculose.